hoje começar um módulo novo que se chama Transformações, onde a gente vai estudar as transformações mais complexas do Spark. Até agora, nós vimos as transformações mais simples que tem no Spark, como o filter. Quais são as diferenças dessas transformações mais complexas? Uma agregação é uma operação onde os valores de múltiplos registros são agrupados para formar um único registro reduzido por grupo. E esse agrupamento é dado por esse método do data frame chamado group by. Group by, e ele recebe como entrada as colunas que você quer fazer o agrupamento. Até agora, nós vimos as funções, os métodos que a gente viu de data frame são aqueles métodos que o resultado, cada registro de resultado, depende só de um registro de entrada. Aqui a gente começou a ver métodos novos que dependem de mais de um registro. Por isso que são chamadas de métodos de largo, métodos de atuação larga. São chamadas transformações de atuação larga, enquanto que aqueles outros métodos que a gente viu no módulo 1 são transformações estreitas. Então, esse método group by, ele atua sobre um data frame e cria um objeto chamado de grouped data em Python ou relational grouped dataset em Scala. Esse objeto, então aqui nós temos o group by, um exemplo do group by letter.sum. Então, como o Spark ele vai dividir essa operação em dois estágios. Um primeiro estágio ele vai agrupar os dados de entrada em partições e várias tarefas, um para cada partição, vai calcular a soma parcial daquela partição. E em um segundo estágio, ele vai ter uma tarefa para cada grupo, onde ele vai somar a soma total, a soma final daquele grupo. Então, aqui, por exemplo, a soma parcial dessa partição é 15, a soma parcial dessa partição foi 24, e essa tarefa aqui, do segundo estágio, vai calcular a soma final do grupo A, que é 39. O grupo data tem várias funções, vários métodos que são específicos do grupo data. Um é esse age, que corresponde ao select do SQL, onde você pode colocar várias expressões de colunas aqui, várias expressões agregadas de coluna, e ele vai calcular os agregados e retorna o resultado como data frame. E tem as funções que calcula uma única função de agregado. Por exemplo, a VG calcula os valores médios
para cada coluna numérica em cada grupo. Então, se você não der coluna nenhuma aqui, por exemplo, ele vai calcular todos os valores médios de todas as colunas numéricas daquele data frame. O count conta os números de registros para cada grupo. O max calcula o valor máximo para cada coluna numérica para cada grupo. O min calcula o valor mínimo. O sum calcula a soma das colunas numéricas. Então, nesse AG aqui, normalmente são chamadas funções do Spark agregadas. Essas funções agregadas estão todas nesse módulo functions, PySpark.sql.functions. E normalmente a gente chama de F maiúsculo esse módulo. As funções de agregação, então, que tem nesse módulo, algumas delas são o countDistinct, que retorna a contagem dos valores distintos da coluna call. O approxCountDistinct, que retorna uma contagem aproximada dos valores distintos. Por que tem essa função aqui? Porque quando eu tenho bilhões de registros, essa contagem dos valores distintos de uma coluna, ele é muito trabalhosa. Por exemplo, se tem uma coluna, um valor que só aparece num registro, você tem que examinar todos os registros para saber aquele valor. E se você tem, por exemplo, então envolve você verificar todos os registros para saber a contagem dos valores distintos de uma coluna. Esse approximate count distinct faz uma amostragem de registros. Então, ele faz uma amostragem de um valor grande de registros e vê os valores distintos daquela coluna naquela amostra. Então, é bem mais rápido fazer essa contagem aqui. Só que ele não vai dar o valor exato, ele vai dar uma contagem aproximada. Por quê? Porque você está usando a amostragem. O erro que vai dar nessa contagem vai ser de até 5% de erro nessa contagem. Temos o count call, que faz a contagem dos valores não nulos da coluna call. O average retorna a média, ou pode ser também um sinônimo mean, retorna a média dos valores da coluna call. O sum retorna a soma dos valores da coluna call. O max retorna o valor máximo dos valores da coluna call. E o min retorna o valor mínimo dos valores da coluna call. Além das funções de agregação, nós temos outras funções matemáticas também definidas nesse PySpark.sql.functions, que normalmente a gente renomeia para F maiúsculo. Então, nessas funções, todas as funções que estão nesse módulo, normalmente eles recebem uma coluna e retornam uma coluna. Então, por exemplo, o floor, ele recebe uma coluna do data frame e retorna uma outra coluna com o resultado do floor para aquele data frame.
Então, é uma função de coluna para coluna. Enquanto que as funções matemáticas que tem no Python, elas são de número para número. No Spark, elas são de coluna para coluna. Então, o floor calcula o piso de um valor dado, ou seja, o maior inteiro que é menor ou igual àquele valor. O seio calcula o teto do valor dado, ou seja, o menor valor inteiro que é maior ou igual àquele valor. O round, ele arredonda o valor dado usando o método de arredondamento metade para cima. O que é esse metade para cima? Metade para cima é quando a parte fracionária for exatamente meio, ele sempre vai arredondar para cima. Esse round aqui tem duas diferenças em relação ao round do Python. A primeira diferença é que o round do Spark retorna um double, enquanto que o round do Python ele retorna um inteiro, sempre. E outra é a forma como o método, como faz o arredondamento quando a parte fracionária é exatamente meio. No round do Spark, sempre arredonda para cima. No round do Python, ele faz o seguinte, ele verifica a parte inteira. Se a parte inteira for ímpar, ele arredonda para cima. Se a parte inteira for par, ele deixa como está, arredonda para baixo. Então é diferente. No Python, sempre que a parte fracionária for meio, o resultado vai ser um número par. No Spark já não. No Spark pode ser 50% vai ser par, 50% vai ser ímpar. Aí tem a função sqrt, que calcula a raiz quadrada de uma coluna. E o resultado é uma coluna. O log calcula o logaritmo natural de uma coluna e devolve como uma coluna. O sim calcula o seno de uma coluna e devolve uma coluna que é o seno daquela coluna. E cosseno e cos de col calcula o cosseno de uma coluna e retorna essa coluna como uma coluna cujo valor é o cosseno daquela coluna.